Verdade, né, Polly? Não, show, tô doida pra ouvir, tá? Não, Ai, imperdível. Hã? De novo? Seja muito bem-vindo ao Pode Prosperar, o seu podcast semanal sobre empreendedorismo e hoje com uma convidada muito especial, uma convidada que vai trazer muito mais que uma história de vida, ela vai trazer uma história de superação e mais que uma história, uma realidade, né? Isso, e diferenciação, né? Eu fiquei sabendo, tô doida pra ouvir, tá? Herleira! Uma honra. Obrigado, Flávia, eu pela que presença. agradeço. Seja muito bem-vindo. Flavinha! Deus abençoe o nosso papo hoje aqui. Amém. Flávia, obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que é muito corrido para você, viagens, empresas, mas saiba que aqui é o momento de contribuir. Nós fazemos isso daqui quando nós decidimos iniciar esse projeto, literalmente sem fins lucrativos, né? A ideia era, primeiro, pausar ali um dia da nossa semana e compartilhar, né? Entregar. Eu acredito que um dos bens mais valiosos que nós temos é o tempo. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos servindo, entregando um pouco de conhecimento e eu quero te agradecer de verdade por esse tempo aqui conosco. Que isso, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, né? Eu já tinha falado para o Alexandre sobre esse podcast, assisto lá, né? O Pode Prosperar. E é muito bom a ambiência, né? Legal. Estar aqui com vocês, eu tenho certeza que eu vou aprender muito. É isso aí, com certeza. Helena, diferenciação, esse vai ser nosso assunto hoje. Me fala um pouco sobre a sua visão sobre diferenciação. Deixa eu entender se está alinhado com o que a Flávia aplica dentro dos negócios dela. Acho que a diferenciação no meu ponto de vista, né? Da onde eu consigo enxergar é você pegar algo que é mais do mesmo e conseguir criar algo diferente, né? Então, ou seja, existem coisas aí que já rodam há mais de anos, né? Dezenas de anos, centenas de anos, e você criar algo novo dentro disso. Pelo menos para mim é a minha percepção de diferenciação. É uma forma da gente valorar, né? Uhum. Valorar o produto, o serviço e posicionar, né? De forma que desperte nos outros, né? Esses valores. Essa mesmo. qualificação, né? Conta pra nós sobre isso. Como que eu faço isso com uma roupa de bebê? Me explica. Então, gente, na verdade eu costumo falar, você falou da história, né, de superação. Eu costumo falar que eu sou herdeira, né? Porque na verdade eu herdei uma banquinha na feira da minha mãe, né? Olha. Há anos atrás. E com essa história de viver esse ambiente das mães junto com a minha mãe mesmo, não sendo mãe, eu comecei a notar o quê? A dor da minha cliente, né? E desde a época da feira, eu via que as dores são as mesmas das mães. Nosso principal momento de diferenciação foi quando a gente inaugurou o Mundo Azul e Rosa, né? Que foi algo no mercado que foi tão diferente que conseguimos atingir mais de 300% de faturamento a mais com essa diferenciação, né? O que seria o mundo azul e rosa? Isso mesmo, o Mundo Azul e Rosa foi criado porque toda mamãe, quando ela vai fazer o enxoval dela, a maioria das mamães, das mulheres querem ter filhas mulheres e dos homens querem ter filhos homens, né? Pesquisa isso. A grama do vizinho sempre é mais verde. Isso então. mesmo. E aí, eu via uma mãe fazendo o enxoval e ela grávida de um menino. E ela sempre queria uma menina, ela ia para os vestidos, para os laços. Então, eu sentia que ela não estava feliz naquele momento com a decisão. E até hoje, na hora que a gente vê, hoje existem os chás revelações, né? Que mostram muito bem isso. A infelicidade, às vezes a pessoa faz aquele chá revelação e fala, não, é agora a gente vai mostrar a emoção aqui, acaba atrapalhando, né? Porque existe a preferência, né? Ou do homem ou da mulher com isso. Então, eu fiquei notando aquilo e naquele dia eu vi uma mãe triste fazendo um enxoval e pensei, ela não pode estar assim aqui, né? O que está acontecendo? Eu fui investigar. Quando ela me falou que a dor era essa, eu comecei a fazer uma pesquisa e vi que a maioria das mulheres queriam mulheres, a maioria dos homens, homens. E eu falei, gente, e se a gente diferenciar e criar uma loja totalmente feminina e uma loja totalmente masculina? Para que nenhuma outra mãe passe pelaquela dor que eu vi aquela cliente, né? Naquele momento, naquele dia. Então, o que aconteceu? Eu sou muito executora, já cheguei na loja no outro dia.
Falei pro pessoal, gente, a loja, hoje, nossa loja na 44 são 400 metros quadrados, a gente tem 2 andares, né? E eu pensei, não, vou colocar um andar masculino e um andar feminino. Show. Falei, e tem que colocar o feminino em cima, estrategicamente, porque a maioria do meu público são mulheres, e a maioria, para não roda. sentir aquela dor daquela mãe, o Mundo Rosa é estrategicamente em cima por conta disso. Porque aí, se eu tô grávida de menino, eu não vou ver os vestidos, os laços, e nenhuma mãe vai passar pelo aquilo que aquela mãe passou há anos Então, atrás a comigo. maioria das mães querem ter mulheres. Isso, 80% Olha, das que mães interessante. querem ter mulheres. Olha só. E 80% dos pais querem ter meninos. Olha É só. interessante, né? Isso mesmo. Eu sou, assim, eu não tive isso não, tá? É Olha, interessante, Que né? legal, né? Mas a E ainda maioria quando- é assim mesmo. Tá? E quando é um caso, quando é o segundo filho, aí sempre tem a outro. preferência do casal. É. Ah, Ah, talvez por isso, eu tive casal. que legal. Isso mesmo, foi abençoada, amiga. E, Eu que vejo as grávidas aí todo dia. e aí? E aí você decidiu, então, nessa diferenciação de como que você fez para poder isso se tornar real? As pessoas já chegavam ali, já tinham essa percepção, e isso já foi imediato, a aceitação, ou foi algo gradativo? Como Não, foi de imediato. Quando eu cheguei na loja no outro dia, eu fui embora para casa pensando, gente, eu vou criar isso, porque eu não quero ver mais mães assim, e isso vai facilitar mais o enxoval, porque sempre a gente vendia mais feminino do que masculino. E hoje é o contrário, a gente vende muito mais masculino do que feminino. Olha. Por quê? Porque o feminino ele tem mais opções, né? Aham. A mulher já começa gastando mais desde bebê. É Eu verdade, sempre falo que mulheres gastam mais, né, com vestuário do que homens. com certeza. E aí, para mudar essa realidade, eu fiz isso e do dia para noite eu cheguei na loja, reuni meu time e falei, gente, a partir de hoje a gente vai mudar essa loja. Tudo que é masculino vocês vão descer e vai colocar lá embaixo, e tudo que é feminino vai ficar aqui. Eles Nossa, assustaram, que mas como nós show. vamos fazer isso? Eu falei, vamos embora agora, não sei como não. Porque E aí, planejar nunca foi o meu ato. e aí, me conta, como é que foi essa repercussão? Primeiro nos seus clientes internos, Isso. né, na empresa, e depois conta pra nós como foi essa recepção. Isso mesmo. Tanto o cliente interno como o externo, os dois adoraram a situação. As vendedoras adoraram porque ficou bem mais fácil de você Aham. mostrar tudo para aquela cliente de acordo com o sexo do bebê, que é a nossa maior informação. Diminuíram as distrações também, né? Diminuíram as distrações também das clientes. E aí, quando eu vi que a mãe de menino, ela nunca fazia o enxoval empolgada, porque na concepção dela, menino não tinha tantas opções. Isso. Menina tem Isso mais é opção. real, isso é real. E eu ouvia isso. Então, eu sempre falo, as pessoas falam, você é muito criativa. Eu falo, gente, eu não sou criativa. Eu tenho audição. Eu tô aqui, eu fico no meio da loja, fico ouvindo as minhas clientes e vou pegando Tem os uma insights escuta ativa. através da escuta que eu tenho É, delas. esse é um ponto, né, É. Flavinha? E a gente dá um pausa aqui, Erleira. Esse é um dos pilares, e hoje, inclusive, eu fui na empresa do Erley para ter uma reunião com o marketing dele, até para direcionar. Né? Flávia, é exatamente isso. O que eu falei para o marketing foi, vocês precisam parar, tirar o uniforme, ir para campo e conversar com as pessoas, entenderem se a linguagem que você está falando é a linguagem do seu cliente. Porque é muito bonito eu trazer o que a faculdade ensina, eu trazer o que a publicidade e propaganda ensina, eu trazer aquilo dali, mas quando eu chego na vida real, peraí, não é assim. O que é que de fato o cliente quer? O que de fato ele está buscando? E eu garanto que se eu não tenho essa audição, se eu não tenho essa pessoa ali focada para ouvir, entender o que é a dor daquele cliente, nunca ia ser criado isso. Se você deixasse, por exemplo, para um gerente, para algum gestor, isso nunca ia ser criado, porque não tem essa sensibilidade que Isso só o mesmo. dono consegue ter. Né? É o famoso feeling pro próprio negócio, É, né? Sim, pro próprio exatamente. negócio. Esse é o ponto. Exatamente. Isso mesmo. E eu vejo, ô Flavinha, um afunilamento, né? Porque daí, eu aposto que daí partiram várias outras estratégias, né? Várias outras diferenciação. E como eu consegui ter mais diversidade no masculino, começaram a ter enxovais de ticket médio maior no masculino, que não acontecia antes, né? E isso também as mamães, que é meu público-alvo, adorou a situação e teve o quê? O boca a boca, que é aquele Mas, diferencial. Só para Pode falar. importante que acho que com certeza as pessoas devem ter chamado. O que fez esse ticket médio ficar mais alto? No De quem masculino. no A masculino. diversidade de produtos que elas conseguiam ver, Que já existia. que já existia Olha antes, só, mas Só o que na fato hora de da percepção. separar, É isso, na hora criar da um separação, departamento, um setor, um andar inteiro Isso. só para essa Exato. parte masculina. elas não se distraíram, igual ela falou. É Legal. porque, exato, é Percepção. porque o Isso. feminino, né, a gente, aquele Encanta só os olhos. encanta as cores, as flores, né, os detalhes, Isso. encanta muito.
Aí a mãe chega, Tanto tem é que escolher o hoje, masculino. a gente viu aí a Barbie, né? Olha o fenômeno É. que foi com a cor rosa, né? Exato. Né? Então, na hora que eu criei o mundo rosa e coloquei tudo rosa, já as mulheres já entraram nessa concepção. Ou seja, o ticket médio aumentou só pela percepção, Só pela percepção. que é, eu falo muito disso, Flavinha, no meu mercado, né, que você sabe que eu faço parte do mercado óptico, no meu mercado ele funciona da seguinte maneira, o dono de óptica, que é uma média, pequena óptica, ele não tem a visão de ter uma armação, por exemplo, de um valor agregado. E eu sei até que você já teve enxovais lá de até 30 mil, né? Já. Teve O maior enxovais. ticket médio foi 33 mil reais. Então, olha, pra você, um enxoval montado, um enxoval pro bebê de 33 mil. Pra um bebê só. Para um bebê só. Não sei, não? E o mais incrível, para um pai todo feliz pagando aquilo. Não, essa é a Até na melhor época, parte, isso. né? Essa É o mais difícil. Registrem, É o mais papais. difícil. Nessa Meu semana do Dia dos Pais é importante. Ainda bem que quando eu me conectei com a Flavinha, eu já tinha comprado quase todo o enxoval. Não, bicho, foi comprado lá. Ah, Mas ele tem essa visão medíocre, tá? É uma visão medíocre de, não, eu não tenho porque eu não tenho procura. Mas se você não tem, não vai ter procura nunca. isso né? mesmo. E a gente entendendo, hoje, a 44, para quem está assistindo a gente não é daqui, é teoricamente uma região que tem um valor agregado baixo, né? Sim. A visão era sacoleiro. Tanto é que a primeira diferenciação do meu negócio, eu estou falando aqui do Mundo e Rosa porque foi o maior boom, mas a primeira diferenciação foi, o pessoal da 44 só fazia o que produzia e vendia, né? Era Perfeito. só aquela produção própria, ninguém revendia. Eu fui a primeira pessoa a revender Representar. produtos e a mudar o meu público, porque sempre foi focado pro atacadista. O varejista não tinha vez na 44. Tanto é que a galeria, onde eu tinha a minha primeira loja, que eu saí da feira e montei a primeira loja na galeria, eram 30 concorrentes somente de enxoval de bebê, na mesma galeria. E aí naquilo eu comecei a olhar que na crise vem as oportunidades. Sempre. Os atacadistas sumiram numa dessas crises, acho que foi em 2014, uma crise do governo. Sim, sim. Tipo sim. a que tá acontecendo 2014. agora. É, tipo essa. Tipo essa. Que Olha as estamos vivendo. oportunidades. E aí, Crivo, filtro. eu vi assim, peraí, os atacadistas sumiram, e aí apareceu uma grávida. Nossa, eu queria comprar. E a galeria toda, não, nós só vendemos atacado. Eu Ai, falei, meu meu Deus, Deus. eu precisando de vender, eu dispensando essa cliente. Aí eu falei na época eu só tinha uma vendedora, eu falei assim, olha, nós vamos atender varejo a partir de hoje. Perfeito. E aí a gente muda o preço. É, ué. E aí a gente atendeu a primeira grávida. Gente, quando eu atendi a primeira grávida, fizeram uma reunião na galeria, né? Porque os concorrentes falaram, tá atrapalhando a gente, porque ela tá vendendo, tá grávida e tal. E eu falei, mas não tem nem cliente aqui, gente. A gente precisa vender para pagar o aluguel, independente para quem que a gente está vendendo. E aí eu Claro. falei da minha estratégia. Eu falei, eu tô vendendo mais caro do que a gente vende pro pessoal que revende. Então não vai atrapalhar de forma alguma o pessoal que revende. Não, porque quando o pessoal que revende saber que a gente está atendendo varejo, eles não vão querer comprar mais da gente. Eu falei, Uai. não, porque o nosso público não é daqui de Goiânia. O nosso público são as pessoas que Uhum. vêm de fora. Exatamente. Como que a gente vai atrapalhar essas Não pessoas fa- se as não faz pessoas estão no sentido. Mato Grosso do Sul e Tocantins eram os nossos maiores clientes. Eu falei, a gente não vai atrapalhar, quem tá vindo aqui é a grávida de Goiânia. E aí, eu bati o pé, o pessoal, o dono da galeria falou, não, por mim, não tem como eu falar para quem vocês vão vender. Por mim tá tudo bem. Aí naquela primeira reunião, eu consegui fazer com que mudar a mentalidade de todo mundo, né? E aí, teve um outro passo, que foi o seguinte, quando eu vi a grávida novo, entrando, Diferenciação. outra diferenciação. Quando eu vi ela entrando dentro da loja, ela falava, de novo a escutativa, tem essa marca? Aí eu falava, que marca é essa? Porque eu não entendia nada Você só do mundo fabricava do o seu. varejo. Eu só fabricava o meu. E aí eu comecei a anotar. Aí entrava outra, tem essa marca? Eu falo, nossa, essa marca repetindo de novo e tal. Então, o pessoal tem interesse nela. Então, eu fui a primeira empresa lá a vender essas multimarcas. E trouxe também um outro diferencial na hora que... Eu lembro que eu coloquei uma marca chamada Noruega, que ela é uma marca bem conceituada no bebê, onde para 44 o ticket médio de uma saída de maternidade, na época ela era R$200. Hoje ela é uns 350, 400 reais. Ou seja, altíssimo, não fazia Isso, sentido. não fazia sentido. E eu falei, peraí, alguém perguntou, eu vou comprar. Comprei um pouco dessa saída, coloquei um mostruário na porta, assim, da loja. E, de novo, a criatividade da inovação. Eu pensei, eu vou criar um móvel aqui, vou colocar um bebê dentro de uma cesta para Legal. encantar a mãe, assim, para ela já ver Sentir saída. a atmosfera. E dar valor àquele produto, Claro. que na 44 não existia aquele ticket.
E aí, o que Era aconteceu? só roupa empilhada, né? Era só roupa empilhada e barata, né? Uhum. E eu pensei, eu tenho que colocar valor nisso aqui pra mãe ver o valor do produto, né? E não o preço. Ou seja, você saiu daquele ambiente de feira para um ambiente de loja. Isso mesmo. E aí, nesse dia, outra reunião novamente. Porque o que eu fiz? Eu fiz um móvel, coloquei bem no corredor da galeria. As mães chegavam, via aquela bebê, tipo uma bebê. Só ia pra você. Só ia pra lá e não ia pras outras lojas. Reunião. Aí, toda a diferenciação que eu fazia naquela galeria, existia essas reuniões. Aí eles, Flávia, não dá, porque o seu móvel tá no corredor, tá Meu atrapalhando Deus. os clientes passar, não sei o que, vai ter que tirar. Aí eu falei, mas gente, tudo que eu faço aqui tá me atrapalhando, né? E foi onde fez eu crescer também isso. Porque eu falei, tem que sair daqui. O pessoal não estão vendo a mesma coisa que eu tô vendo. né? É isso aí. E aí, foi onde eu abri a outra loja com mais uma diferenciação. Onde eu falei, não tem loja grande na 44, só tem loja pequena. E as mães, eu tô vendo que quer variedade, esse tanto de marca que eu tô aqui, que eu já fiz a pesquisa que elas querem. Então, se eu montar uma loja onde ela vai encontrar tudo nela, vai aumentar o ticket médio Sem novamente. E assim eu fiz. Aí, na época, tinha uma loja com 100 metros quadrados, que ela era no final da rua, lá igual eu te falei. Sim. Aí, no final da rua, 100 metros quadrados num primeiro andar, que também na 44 não existia loja, só existia loja térrea, né? Aham. E aí, meu pai falou assim, Flávia, tá bom, a gente tem esse espaço aí, né, enorme, 100 metros quadrados, mas primeiro, não é que a gente não tem nem dinheiro para comprar esse tanto de mercadoria aí, né? Aí tem um pouco de coragem que o empreendedor tem que ter. Tem que ter. Falei, não tem dinheiro, mas a gente as tem nome. doiduras, as doiduras. Vambora, parcela. Embasadas, Isso embasadas. Vamos lotar essa loja de mercadoria. Aí, na época, coloquei primeiro somente vestuário, nesses primeiros 100 metros. E aí, meu pai sempre foi muito medroso, ao contrário de mim, que eu falo que lá em casa eu que sou a corajosa da família. Ele falou, não, é grande demais, porque a nossa loja era 12 metros quadrados. Nossa. Então, de 12 para 100, 10 ele falou vezes. assim, não. Né? Aí, ele falou assim, vamos pegar metade, 50. Eu falei, de 12 para 50 já é um passo e tal. Eu falei, mas eu sempre ouvi Isso é muito. grande, isso é pequeno. Isso. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre honrei meus pais, né? Eu sempre ouço muito a opinião deles. E eu falei o seguinte, falei, não, então vamos pegar 50. Aí eu falei pro dono da galeria, olha, meu pai tá meio com medo, né? Mas a gente vai pegar os 50. Mas Você deixa passa esses aqui 50. uma divisória pra mim, mas você deixa esses 50 pra mim só por 3 meses pra me mostrar pra ele que realmente o negócio vai funcionar. Legal. E ele tem essa confiança e eu tenho certeza que a gente vai ficar com 100 metros. Na época também não tinha ninguém nem alugando, nem embaixo, quanto mais um primeiro andar, né? E aí ele falou, não, tudo bem, eu deixo por 3 meses separado para você. Aí naquele momento, eu fiquei lá com a loja de 50 metros quadrados e com a loja de 12, eu ainda estava naquela galeria. Porque eu pensei o seguinte, eu não sei se isso vai dar certo, vamos, depois Se eu tudo saio der de lá. errado, eu tô Eu aqui. volto para cá de novo. E aí, eu falei, na hora que a grávida chegar em potencial, eu vou ver que ela vai querer comprar algo a mais, eu levo ela para essa outra loja. E assim eu comecei, aquele trabalho de formiguinha. A grávida chegava na galeria, entrava na minha loja, eu falava, você quer conhecer uma loja maior? Ela quer. Aí eu levava ela lá. Legal. E a primeira que eu levei, ela comprou um valor de ticket médio de enxoval que eu nunca tinha vendido. Olha só. E aí aquilo foi uma resposta para Não, mim. claro. Eu falei, vai dar certo esse negócio. E aí meu pai falou assim, beleza, né? Agora é trazer essas grávidas para cá, né? Nesse local tão escondido. Como que você vai fazer? Eu falei, pai, não sei. Vamos embora, um passo de cada vez. E eu sei que eu fiquei andando na 44 e olhando o ambiente e pensando, o que eu vou fazer para chamar a atenção desse pessoal? Na época, não tinha Instagram igual Não. hoje, né? E aí eu peguei... Quantos anos? Qual que era a data? Isso foi em 2014. 2014. E aí eu olhei assim e vi aqueles assessores que tem na 44. Quase 10 anos. Os assessores das falsificação, que é tudo escondido, as réplicas, né? E eu olhei aquilo e eles, você quer calça de marca? Calça de marca? Eu olhei pra eles e falei, gente, esse pessoal vai achar a grávida e vai falar, você quer enxoval? Vamos ali. Uhum. Se eles fazem esse trabalho de levar nas réplicas, eles fazem pra mim também. Eu fiz uma reunião, falei, gente, tô montando uma loja ali e eu vou dar 5% pra vocês de tudo que essa grávida levar. E a minha cliente é fácil de vocês identificarem que ela tá grávida, viu a grávida, Né? leva pra loja. E aí, gente, naquele momento Amei. eu fiz uma reunião na esquina, assim, na rua, com 5 pessoas. Aí elas, não, vamos levar, vamos testar. No que levaram, aí na mesma semana, recebiam tudo em dinheiro, as réplicas sempre pagaram assim. Não, o cliente paga no cartão, e quando o cliente pagar, que ser compensado a compra, que vocês recebem, era sempre assim. Aí eu falei, eu tenho que fazer algo diferente para atrair mais público para mim. Eu falei, não, eu vou pagar na hora, independente de qual a forma que o cliente pagar. Perfeito. E aí a notícia se esparramou. Não foi questão de 30 dias, eu já tinha 50 assessores na rua, Uau. captando as grávidas para mim. Aquela loja encheu
E eu falei, vamos pegar mais 50, pai? Meu pai, não, agora pode. Agora eu tô vendo que vai dar certo esse negócio. Boa. E aí, nós fizemos isso. Abandonou outra lojinha. Abandonou outra lojinha, ficamos com 100 metros quadrados. E aí, veio novamente outra diferenciação. Por quê? Porque a gente usava, a loja era assim, ó. Essa loja, onde era a galeria, é como se fosse aqui nesse copo. Aqui é a galeria e aqui é a minha atual loja. Era fundo a fundo uma com a outra. E aqui tinha uma galeria que passava, que sempre tem uma galeria entre a outra, para a melhor logística dos clientes encontrarem as coisas, né? E aí eu usava muito essa passagem da galeria. E os assessores começaram a fazer o quê? Vou pegar, onde eu ver uma grávida, eu vou pegando. E aí foi levando só para minha loja, grávida, aquilo, os concorrentes, chamou a polícia. Aí um dia eu tô lá na loja, chegou um policial. Aí eu falei, o que tá acontecendo, né? Aí ele, não, é porque você foi acusada de roubos de cliente. Aí eu falei assim, roubo de cliente? Primeiro... Como assim, gente? Como essa assim? nova? Não existe essa Aonde que tá? tipificação. Isso. Doutora, em qual E aí qual é artigo? legal, né? Tá com Não advogado há aqui essa agora. tipificação. Na época. Qual que é Eu falei, gente, o será artigo que... da Constituição que proíbe? Não, é mentira, que era um sei. policial mesmo. Não é Era, possível. mas aí depois eu fiquei sabendo que era um policial que era amigo de concorrentes e fizeram tipo algo pra intimidar, né? Ah, tá. Aí eu falei, mas gente, primeiro que roubo de clientes pra mim, isso tem nada a ver roubo de cliente. Outra, não sei sou se você eu não que riu, tô não. na rua Você não buscando. riu na hora, não? Não, na hora eu fiquei foi nervosa. Eu tava risado. Mas que é isso? Não, não tô acreditando. Não. Vou preso e não tô O que sabendo. tá acontecendo, né? Aí, nesse dia, a gente pegou e eu Surreal. falei, olha, são pessoas que estão na rua, eles não são meus funcionários, eu não tenho nem registro deles, é tudo voluntário esse trabalho deles aí e tal. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre o que eles fazem na rua. Como que eu vou controlar 50 pessoas na rua onde eles estão pegando esses clientes? Não tem como eu fazer esse controle. Aí, naquele momento, o que aconteceu? Eles fecharam, de um dia para o outro eu cheguei, eles viram que a polícia não tinha intimidado, né? Aí, de um dia para o outro eu cheguei, a porta que dava acesso à minha galeria, para passagem, para facilitar, né, para o pessoal, toda fechada de tijolo. Aí as meninas, minhas vendedoras, Flávia do céu, abriu a loja, ligou, fechou tudo aqui as portas. Estão fechadas de tijolo, não dá nem para os clientes. Agora como é que os clientes vão passar? Meu Deus. Porque todos os clientes usavam aquele acesso, né? Aí eu falei, gente, agora, infelizmente, vai fazer esse cliente andar mais um pouco. A gente vai ter que fazer eles darem a volta no quarteirão, né? Porque a maioria dos clientes, eles desciam nessa rua, porque é a rua do Mega Moda. Aham. E a rua do Mega Moda é a que tinha mais movimento naquela época. E aí, a gente fez essa transição. Eu falei, ó, fiz a reunião de novo com os assessores. Falei, gente, vocês querem facilidade só para passar nessa rua? Não, vamos andar mais um pouco aí, mais uma quadra e vamos continuar nosso Ganhar trabalho. dinheiro. E assim a gente fez. E aí, não impediu também isso, né? Eu carrego uma frase comigo, eu escutando ela aqui, vejo o quão é forte isso, né? As pessoas querem ver você bem, né? Mas nunca melhores do que ela. O dia que você se destaca, né? Esse O dia mesmo. que você faz uma diferenciação, o quanto as pessoas, às vezes, de chegar, Flavinha, você pode me ensinar o que Aham. você tá fazendo? Eu tô vendo que você tá se destacando, você tá crescendo, você Isso tá mesmo, prosperando. Isso mesmo. Eu queria aprender. Não, em vez de fazer isso, o que que eu faço? Ataco pedra. Não, É. aconteceu Boicoto. comigo. Aconteceu Assustador comigo isso. ontem. Olha pra você ver. É um grupo, eu achei muito interessante. É um grupo de donos de óticas pelo Brasil. São mais de 40 óticas. Eles compraram. Eles formaram esse grupo, aí parece que eles pagaram. É tipo um mastermind de óticas pelo Brasil. Uhum. São quem já está um pouquinho à frente, quem já entendeu que o digital é o caminho e tudo. E eles contratam palestrantes para poder trazer conteúdos para eles de forma. Conteúdos exclusivos, né? E aí me procuraram, Alexandre, cara, a gente não conhece ninguém que fala de ótica da forma que você fala, que você se posiciona, isso, aquilo, outro. Cara, eu queria muito. E aí eu peguei e falei, tá. Aí eu fiz o cálculo, falei, beleza, quantos são? Não, vão ser 30 participantes. Perfeito, 30. Cobramos um valor simbólico, tá? Da minha hora, né? Cobramos um valor simbólico. Só porque, obviamente, eu ia monetizar isso. Eu não ia só... Então, o que eu fiz? Eu abri para minha base. Sim. Pessoal, de R$3.000 por X, são 2 horas de conteúdo, vocês querem participar e tal, mandei para minha base. E alguma dessas pessoas que já estavam nesse grupo, que pagaram menos do que era o que eu estava ofertando para esse grupo, se chateou. Não, nós vamos cancelar a apresentação, a palestra, porque eu achei que era exclusivo. Ou seja, a mentalidade que eu estou mais preocupado com que
o meu concorrente vai receber do que eu vou absorver. É isso mesmo. Do que eu Cara, é vou aplicar. muito medíocre. Eu só falei, gente, não faz sentido vocês caminharem comigo. Até mesmo porque a estratégia que eu vou passar para vocês, eu ensino ela dentro da minha mentoria. Ela já está sendo divulgada. Não tem nada de exclusivo aqui. Até mesmo porque o valor que vocês pagaram é simbólico, porque eu vou fazer um pitch de venda no final para vocês. E aí o que eu percebo? Não é só o mercado óptico. Quase Não, é todos todo os o mercado. mercados. E na verdade, isso aí que você está Todos. falando da informação, várias pessoas ainda não viram que a gente está na época da cocriação, né? Exato. E eles não Uhum. entenderam isso ainda. Foi-se o tempo que a gente que trabalha com varejo, não, essa marca é exclusiva minha, ninguém vai saber de onde ela veio e tal. Esquece. Essas informações confidenciais que antigamente Não você existe. conseguia ter uma diferenciação com produtos, hoje ela não existe Não através da existe. internet. Porque se você não tiver na internet mostrando o produto, Não você muda. não vai vender. É. Isso E aconteceu todo mundo comigo tá hoje vendo o também. produto. Então você precisa de vir com algo diferente sem ser o produto que você vende. Hoje aconteceu isso comigo também. Advogados me convidaram hoje para uma reunião para entender o LSI e o selo e serem parceiros. Então, assim, há ainda, são poucos, mas há quem tem essa visão, que pega a visão. Poxa, eu quero aprender. Como que ela faz isso? E é interessante na reunião, e a gente também não tem noção da abrangência, né? Até onde chega o nosso conteúdo. E nessa reunião, alguns advogados eu não conhecia. E eles comentando de conteúdo que eu passo no Instagram. Olha só. Isso mesmo. Nossa, eu gosto do jeito que você fala, das coisas que você fala. Você tem propriedade e é diferente. É interessante e é bem o que você está falando. É isso mesmo. Então, a gente tem os que querem boicotar. Como eu já vivi isso. Mas, ainda bem, né, que tem aqueles que têm visão. Isso. Que têm visão e querem caminhar contigo. E quando nós compartilhamos, né, Erley, é meio que a gente está se obrigando a aprender mais. Uhum. Quando eu compartilho aquilo que eu aprendi nos últimos anos, já não tem mais valia. Não. Eu preciso agora desenvolver, Você aguçar. tem que estar sempre na diferenciação. Se você trabalha com diferenciação, é você que tem que trazer diferenciação para o mercado, né? Tanto é que as minhas colaboradoras sempre falam, ai, Flávia, a loja tal te copiou, fulano te copiou. Eu falei, gente, Tá tudo certo. copiando porque é sucesso. E eu tenho que estar sempre trazendo as novidades. Exatamente, Então, deixa eu correr aqui pra ver o que eu vou exatamente. fazer de novo para todo mundo A gente acompanhar. tem que estar na dianteira daí, Isso né? mesmo. É isso Sempre. aí. Você tem que escolher, né? É, Onde você vai ficar, não tem como. e esse Exato. meio tempo, ali então você começou a enfrentar essa barreira. Até quando durou essa questão dos assessores? Quando que começou a entrar o digital? Como é que foi aí daí para frente? O digital, na verdade, ele entrou em 2018. Legal. Em 2018 eu vi o Instagram, mas eu vi como ferramenta de tipo, nossa, como eu adoro estar aqui dividindo a minha vida com as pessoas, né? E aí eu comecei a fazer de forma divertida e pessoal, né? E comecei a notar que dali as mulheres divulgavam os produtos, mas naquela época que começou era roupa, ninguém fazia de bebê. E eu pensei, gente, eu vou fazer algo de bebê, que estão vendendo roupa, eu vou conseguir vender as roupas de bebê também. Então já comecei a mostrar os produtos e comecei a ver a influencer como alguém que poderia me ajudar. E naquela época eu tive nada menos que a Andressa Suíta, que estava grávida do primeiro bebê do Gustavo Lima. Na época eu lembro até hoje do cachê, que na época era R$14 mil. E meu pai novamente, Flávia, tá louca? É que você vai dar R$14 mil pra uma mulher vir aqui? Só mostra essa loja, isso não vai dar certo, porque ninguém fazia isso. E eu falei, pai, vai dar. Porque ela é conhecida nacionalmente, a nossa loja vai ficar conhecida nacionalmente. Show. Então, eu fui, levei ela da primeira vez, e aí houve mais um boom de crescimento do nosso negócio novamente, né? Eu lembro que naquela época a gente cresceu 200% naquele mês, com essa estratégia de levar a Andressa Suíta para a Collab. loja, de collab. E como que foi? O canal foi 100% digital? A aproximação? Essa galera, você sentiu eles vindo mais pessoalmente? Ou 100% o Instagram e ali começaram as vendas de forma online? Já existia, não existia? Como que era nesse meio tempo? Na verdade, naquela época, a venda de forma online pelo Instagram, naquele ramo meu ali na minha atividade, não existia ainda não. Eu comecei como divulgação para depois fazer o que a gente já faz hoje, que é as vendas direcionadas para o WhatsApp.
Mas começou dessa forma. Eu vejo que hoje muitas clientes nunca nem vieram aqui, já estão no segundo bebê e compram 100% pelo WhatsApp, Isso pelo mesmo, Instagram. hoje a gente vende pro Brasil tudo, né? E a gente já tá atrasado, porque deveria estar com o site já funcionando e ainda não... Acreditem Já tem ou muito não, crescimento é só ainda. pelo Instagram e pelo WhatsApp. Só pelo Instagram, Não pelo tem WhatsApp. e-commerce. Não tem e-commerce? Não tem e-commerce, tudo orgânico, igual eu já falei pra Tudo ele. orgânico. A gente Lembra não que, faz nesse caso, pronto é melhor que a perfeita, hein? É. Porque não faz sentido. isso mesmo. Você tá com tudo isso, pelo verdade. nível que eu tô vendo do E teu negócio. por que que eu percebi essa informação do site? Porque essa semana a gente teve alguém que fez um site, usou nosso nome, todos os nossos dados Uau. e deu golpe em mais de 300 mulheres que compraram um monte de produto e foram até a loja reclamar. Foi aí que eu vi que alguém estava usando. Meu Deus. E aí tivemos essa semana correndo atrás disso, né? De polícia para poder Deus. registrar boletim de ocorrência. E falei, gente, tá vendo? Se Nossa, você não acaba faz, respingando na marca. alguém faz, né? É. Eu pensei. Ou seja, era Meu 300. pai ainda falou assim, mas a gente nunca vendeu num site, como é que esse cara conseguiu vender tão rápido assim para 300 pessoas? Mas é claro que coloca um produto com preço, que é muito convidativo, Sim, sim. e só cai naquele golpe quem realmente não está prestando atenção no mercado. Mas isso aí, de certa forma, assim, não sei, olhando do ponto de vista que eu olho, dá até uma visão clara para você Tá que na a hora. marca é forte. Isso mesmo. E se você subir ela para uma online, além do próprio Instagram, que é uma excelente vitrine, acho, para o perfil do seu produto, o WhatsApp, tudo isso, e colocar isso dentro de plataformas de e-commerce, né? Não só um site, mas marketplace, entre outros, Isso tenho mesmo. certeza que o resultado vai vir. Mas nós sabemos da realidade e eu compartilho disso, eu comungo, a gente sabe o quão é, porque assim, é uma outra empresa. Exatamente. É uma outra Isso empresa. mesmo. Exatamente. Ó, o maior erro, vou falar agora no meu mercado, mercado óptico, o maior erro de donos de óticas é uma falsa ilusão de que ele vai abrir um e-commerce, que ele vai instalar dentro de marketplace, que vai vender na Americanas, que vai vender no Mercado Livre, que vai vender na Shopee. Não existe, gente. Uhum. Vender online é uma outra empresa que você vai abrir. Você tem que ter outro colaborador, você tem que ter um outro estoquista. É outro você tem que ter- perfil. é outra. Outra Você tem que ter um estrutura, outro outro estoque. processo. É impressionante como o cara fala assim, não, eu vou vender no online. Tá, aí você vai, cadê seu estoque? Não, mas tá lá no... Cara, aí você vendeu aqui, já vendeu aqui. Isso Ele bagunça mesmo- todos É mais os uma loja. processos. Tem que ter muito claro que é mais uma É loja. mais uma loja. Isso Então a gente mesmo. sabe como é o Mais um processo. investimento. Não, e mais que isso, né, Flávia? A gente sabe como é gerir uma equipe desse tamanho, a gente sabe como e todo dia uma constante evolução, né? Isso mesmo. Eu vejo que você tem muita aproximação com mentorias, com desenvolvimento, com viagens de autoconhecimento, desenvolvimento. Onde nasceu isso? Em que etapa da história do Atacadão e da Flavinha que nasceu essa visão de que, olha, eu preciso realmente me desenvolver como pessoa, como empresário, eu preciso desenvolver a minha parte intelectual, a minha parte criativa. Onde nasceu isso? Isso mesmo. Foi em 2020, quando eu vi que o meu negócio limitou. Eu sempre estava vindo com um crescimento muito grande, desde quando eu peguei a gestão da empresa, e de repente ele limitou. E aí, todo mundo comemorando o grande faturamento, eu falava, gente, mas não está crescendo mais, tem alguma coisa errada. Eu falei, eu preciso de ajuda, porque eu já acho que o que eu já sabia, Já foi. eu já coloquei tudo em prática aqui. Esgotou. Eu preciso de ter mais conhecimento sobre isso e trazer. E eu já estava na diferenciação, e eu pensei, a minha responsabilidade é trazer mais e mais diferenciação para o mercado, né? Então, eu fui também pioneira, novamente, a primeira pessoa a começar com essas mentorias, né? E na época é super engraçado, porque o que teve de crítica, você é louca, né? Nossa, você é doida. Pagar um preço Pagar um desse. preço desse, isso aí não vai ter resultado não sei o quê. Eu falei, gente, vamos ver o que essa loucura vai dar, né? E com as mentorias, trouxe muitas informações e também coloquei tudo em prática na empresa e voltou o crescimento novamente, né? Porque não muda também a gente só ir lá e aprender, né? Isso. Se eu não coloco na prática, e Tem é que o que colocar mais em prática. acontece. A E o que mais execução é tudo, né? O que mais É, acontece? eu lembro as primeiras falas que você colocou, você é muito executora. Isso. Eu acho que o diferencial do empresário hoje, principalmente no Brasil, é claro que eu digo que a estratégia ela é importante, mas a execução de maneira certa, assertiva, com as pessoas certas, ela sempre vai ganhar da concorrência. Isso mesmo. É verdade. Eu vejo o seu mercado, Flavinha, é como um mercado que não é tão competitivo, porque não tem tantas, mas ao mesmo tempo é muito competitivo porque também a demanda é menor. Se a gente for olhar, comparando específico, com outro mercado, né? É Isso muito mesmo. específico. Por É quê? um nicho muito Porque específico. é só do 0 a 1 ano. É isso É mesmo. isso, um ano e isso pouco? mesmo.
Então imagina, Só do Olha só. não tem um LDB, não é uma farmácia que Né? eu peguei o bebê que tem uma pomadinha lá de anti-assadura, mas você vai pegar a criança com 5, com dor de dente, você vai pegar o resto da vida. Não, Não é. é um O mercado lifetime muito... do cliente é desse tamanho. E você já pensou em Não. alguma coisa, em alguma solução assim? Não, na verdade, eu venho de novo uma nova empresa, né? Uma nova O empresa que é o atacadão Atacadão do Bebê da criança, Kids. o atacadão do jovem. Que aí você Tem que ser o aumenta o Kids LTV aumentar para o meu 5. LTV para 5, 7, né? Bacana. Show. Só que aí volta aquele ponto de novo, né? De espaço, todo o isso ecossistema, mesmo, né? todo aquele alto investimento. Por quê? O meu cliente ele já está acostumado a entrar na minha loja e ver essa diversidade de produto, né? É um diferencial nosso, porque hoje a gente tem mais de 15 mil itens dentro da minha loja. Nossa. Então, nessa loja aqui da Prêmio mesmo do Bueno, tem mais de 15 mil itens. Então, o cliente entra e a mãe, o que eu percebi? Não, vou colocar até 3. Aí eu criei, né, um espaço lá até 3 anos, mas a Teu mãe mix chegava... hoje é 15 mil itens pra bebê. É. É A muita mãe coisa. Público chegava... extremamente nichado, 15 mil É. itens. Não, mas Tem itens, um mas investimento Você tá tem que ter doido. um investimento muito alto em estoque para você ter essa diferenciação. E aí, quando elas chegavam e viam a minha seção de 1, 2 e 3 pequena, elas falavam, não, mas tem tão pouca coisa. Eu falei, mas, gente, olha o tanto de opção que tem. Mas eu vi que a percepção da minha cliente eu vou no Atacadão do Bebê porque é enorme, eu vou chegar lá ver aquele tanto de coisa. Quando eu levava ela, que fez um enxoval numa loja de 400 metros em um local de 8 metros, ela já achava, não tá legal isso aqui, tem pouca opção. olha Mas só, não tinha mais de 50 opção para a mãe escolher. olha só. Mas eu vi que, falei, então não vai dar certo isso. Tanto é que a gente liquidou as peças 1, 2 e 3, porque a gente viu que a nossa especialidade mesmo Era era a bebê. mamãe fazendo o enxoval. É só porque E aí não agora enchia é um os plano para o olhos, futuro. né? Isso mesmo, porque a minha loja faz isso. E o legal do seu produto, né? Pelo menos olhando assim, eu vejo que é uma compra muito emocional, né? É. Uma Sim. compra que... 100%. Se as pessoas que 100% estão ali, emocional. o posicionamento, a forma que você expõe o produto, Sim, a 100% tua equipe emocional. no treinamento. Treinamento constante. Ou seja, se aproveitar, acho o termo errado, né? Ou seja, entender a importância disso, porque Isso. a pessoa está sensivelmente ali. Isso mesmo. É algo talvez muito esperado, né? Algo da vida, algo, É. algo muito importante. E utilizar Faz aquilo pra... total diferença no atendimento, né? Você Legal. e nessa parte da emoção, porque tanto da mãe, que é o maior, como do Uhum. pai. Mesmo o pai sendo mais racional do que a mulher, eu acho que sempre existe essa diferenciação. Nossa, eu me também. recordo quando eu tava grávida, os meninos pequenos, o quão eu amava ir em loja de bebê. Nossa, mas era uma emoção. É exatamente isso aí. Isso mesmo. A gente olha assim, ó, e quer comprar um trem, É que quer você já comprar outro, antecipa, né? e quer comprar Tá dentro outro. de você Aí e você cê- tá É, imaginando. e você, não, e mesmo quando nasce. Ah, não. E a gente fideliza, né? Fideliza. Fideliza. O bebê nasce, não, eu vou lá, eu quero aquela chupeta naquele lugar, aquele Isso lencinho que é daquele lugar. Que combina com aquela outra peça que eu comprei. e tal. Exatamente. E, E é muito e interessante. algo muito bacana que a Flavinha tem lá é um espaço men, né? É um espaço pro pai. Isso mesmo. quê? Foi outra diferenciação também. A gente sabe que, assim, é bom e tudo. Homem, né? Homem é homem, né? Olhou, fala, bacana, show. Homem racional É, e prático. Mas não tem aquela paciência da mãe, que a mãe, ela anda corredor por corredor. Isso, Ela olha todos os roupa por detalhes. roupa. Ela não, será que ela cheira? Então, o homem não tem essa Sente tato, paciência. né? E aí a Flávia, entendendo isso, criou o espaço homem lá, Isso, né? é o cantinho do papai, que eu chamo de cantinho do papai. Chega uma poltroninha mais confortável lá, sentadinho, Isso. no ar-condicionado. Aí, a gente tem a poltrona, tem a televisão nos jogos, né, ligada, e já tem jogos também, Videogame, videogame, Heineken, Heineken. Pra aqueles papai que ainda não cresceram. amendoim. É. Todos, né? É isso Todos. mesmo. Ó, Heineken, amendoinzinho. música. Que massa. Música. Ou seja, tira ele de dentro daquele ambiente, Olha né? só. E aí insere ele dentro do ambiente. que ele Inclusive, sente com mais certeza segurança. vai ser, não, meu amor, vamos lá no atacadão do bebê pra comprar os E é os super negócios legal do bebê. quando os pais se encontram naquele ambiente, né? E um fica conversando, e aí? Um dia tinha até 2 pais lá. Será quanto que vai dar? Olha lá o carrinho da sua mulher. Sua mulher tá gastando muito mais que a minha, tá? Eles brincando lá sobre o assunto. E eu vi naquele momento que mudou, né? A percepção dos pais com o cantinho do papai. Ou seja, Show. antes era algo ruim mesmo, Era né? algo ruim, que Era algo que- atrapalhava Nossa, literalmente chato, as minhas é. vendas. Exatamente. Isso acontece até... Provavelmente aumentou até o ticket médio. né? Isso mesmo. Isso aumentou. acontece muito no mercado óptico, Flavinha, porque o que atrapalha a venda no mercado óptico é o filho. Uhum. Uhum. O filho atrapalha muito a venda. Por quê? Porque a venda de um produto óptico é muito demorada. Você tem ali um tempo de venda de 40 minutos.
De o cliente entrar, ser recepcionado, água, café, fazer toda a anamnese, tudo, Uhum. entender, fazer, tirar medida, balcão, pagamento, ir embora. 40 minutos, um pelo outro. Ou seja, quando eu tenho uma criança junto, aquilo dali toma todo o tempo do, cliente, do pai, né? E puxa, vem isso, aquilo, né? E aí o pai não tem aquele tempo de entender o valor Perde do a produto. paciência também. E aí ele começa a brigar pelo preço. Então, eu olhando por isso, eu falei, peraí, então. E aí nós criamos um Espaço Kids muito bem. Eu fiz uma análise, o Espaço Kids é o seguinte, a criança vai lá e ela brinca e vai embora. Eu falei, não, eu quero alguma coisa que ela possa levar para casa. E aí nós criamos lá uma cartilhazinha que ela desenha, ela ganha um kitzinho de giz de cera, ganha um pirulitinho e tudo mais. Por Que quê? massa. Porque eu ganho ali aquela criança, eu ganho o pai, né? A criança corre lá para mostrar pro pai, Claro, pai. gente. Aí ela volta. E aí né? você lida com o emocional de novo, né? Lida Porque com o você que é emocional. recente papai agora, ela que já é mãe, Muda tudo. muda tudo. Falou Quando que é alguém pai. presenteia seu filho, ontem mesmo eu não tenho filho, sou mãe de pet. Recebi ontem um monte de recebido pros meus gatos. Eu falei, gente, que gracinha, como é bom, né? Alguém lembrar dos meus filhos Olha aqui, só. meus gatinhos. E eu pensei nisso. Tanto que é fundamental você presentear os filhos dos seus Muda tudo. clientes. Você, Muda total. Você toca numa Esse- geração. né? Vem a reciprocidade também do cliente, né? Sim, A sim, fidelização sim. vai aumentar, porque ele vai ficar bem mais recíproco com Sim. você E agora, com a sua o marca. meu próximo passo lá, eu comprei uma impressora fotográfica e eu quero agora, com a criança lá, o meu time vai fazer uma foto da criança e na entrega, o pai que for com a criança, na entrega do produto, quando o cliente voltar para levar o óculos dele, ele vai ter a fotinha do filho lá com a mensagem junto. Olha só. Então é mais uma diferenciação. Total. Aí o que é a Essa questão? ideia- Você já vai ver isso sendo executado no atacadão do Brasil. Já querer falar ao vivo já caiu a ficha aqui, tá? Já tô peguei, aquela já falando, peguei. Não pode. Você não pode falar nada perto de executores. Executores. Brincar fica pronto antes do seu. Para isso, Flavinha, como que funciona? Você precisa ter budget, né? Uhum. Eu costumo falar, você precisa ter um diferencial mesmo ali, mostrar para o teu cliente que você está investindo nele, Isso. né? Poxa, eu já faço lá o bilhetinho à mão e tudo Aham. mais, mas eu pensei, e se eu fizer uma foto e escrever atrás da foto, muda todo o jogo. Então, é essa sensibilidade que nós precisamos ter, e isso é diferenciação. Por mais que as pessoas pensem, nada demais, só porque esse nada demais que nós estamos fazendo está diferenciando do meu cliente, do meu concorrente, Sim, que tem o mesmo produto, às vezes. isso Uhum. mesmo. Que às vezes até tem o mesmo atendimento, só porque um ponto a mais fez com que eu ganhasse essa credibilidade, né? Eu vejo lá no Atacadão, eu acho muito interessante a forma como vocês abordam, né? Desde a Uhum. entrada, da recepção. Como que foi desenhado esse padrão de atendimento? Foi você entendendo? Foi. Como que você desenhou esse padrão para que Como é eu hoje? tô sempre no campo, igual eu te falei, observando tudo, né? No início eu verifiquei o seguinte, por que quando eu atendo, porque todos nós que temos um negócio, quando a gente atende um cliente, o atendimento é de uma forma onde você consegue um faturamento maior. E eu pensei, então o que a gente tem que fazer? Clonagens de mais atendimento como o meu. E isso, criei o processo e comecei os treinamentos com as meninas, né? Mas é super engraçado que quando a gente fala de encantamento de clientes, né? Que é o que eu prego lá para todo o meu time, é algo que eu venho trabalhando há 2 anos. E as pessoas acham o seguinte, não, que legal, vamos dar um treinamento aqui para os nossos colaboradores, a partir de amanhã tá tudo lindo, né? E esse é o maior erro da É um gente. processo. É porque a gente tem que aguardar até que Vire tudo cultura. vire hábito e cultura dentro da empresa. E Exatamente. demora para que isso Demora. aconteça. Dá vontade E de muitas desistir. das vezes isso, vem essa vontade de desistir, que você fala, não aguento mais falar sobre isso. Não, mas você tem que continuar batendo na mesma tecla, né? A gente, todo fechamento do mês a gente fala sobre isso, a gente tem um destaque de uma pessoa que encantou alguém dentro da empresa, puxa para essa informação, porque para mostrar para eles que o encantamento é você entregar algo a mais do que todo mundo já entrega, né? E o líder, ele tem que ter essa resiliência, né? De treinar, estar sempre à frente, né? Treinando os colaboradores. Isso mesmo. Isso nos cansa muito, né? Cansa. Nos esgota muito. Eu invisto muito nisso e é sempre eu que treino toda a equipe, igual novata entra dentro da empresa, eu que faço o treinamento, a pessoa fica 2 dias comigo, vivendo aquela rotina, para que haja essa clonagem, né, do que eu penso, Sim. da minha forma de pensar, dos Legal. meus valores, eu tento passar a cultura para a pessoa dentro daqueles 2 dias de onboard comigo. Isso é muito importante, Flavinha, porque a maioria dos micro e pequenos empreendedores, que eu acho que é o nosso maior público aqui nesse pod, eles não têm essa visão. Eles querem que a pessoa entre na empresa e simplesmente
entenda por uma Tudo. telepatia, É. Isso né? mesmo. E aí, quando ela vai buscar uma referência de quem já está há mais tempo na empresa, essa pessoa simplesmente não sabe compartilhar. Por quê? Porque não existe um processo. Ela sabe fazer. Não, eu executo assim. Tá, mas por que você executa assim? Não tem um porquê. E às vezes Não ela tem um mesma sabe. processo. E, na verdade, o que acontece nesses casos é que acaba havendo a clonagem de vícios, né? Isso mesmo. E não dos Do- bons comportamentos. bons comportamentos, E que a é o que a gente manutenção e desenvolvimento da cultura, de acordo Isso com aí. o que o líder acredita e quer que aquilo se faça presente, né? É dessa forma. Faz total sentido. Flávia, e como que é feito essa recepção hoje? Como é o processo? Esse colaborador, quem entrevista, como que é feito isso para a gente entender? Porque assim, eu falo, porque eu tenho experiência nas duas, né? Eu sou cliente da Flávia e eu vi esse padrão de atendimento, né? Uhum. E dá para ver que é algo realmente muito treinado para chegar naquele ponto, né? Isso. Então, como que é feito, assim, desde o início, esse passo a passo, até quando ele começa a andar por si só? Na verdade, uma consultora, né? Que hoje é o meu maior time de consultoras. Ela entra dentro da empresa, primeiro passa por aquele processo com o RH, né? É o RH que recruta as pessoas e fala, faz a entrevista e fala, gostei dessa. Se eu tenho vaga para 3 vendedoras, eu falo, manda 10 pessoas para mim, que você Boa. gostou. Aí ela já manda 10 pessoas e eu falo, vai ter um dia de imersão comigo essas 10 pessoas aqui. Legal. E aí eu conheço essas 10 pessoas através desse treinamento que eu ministro de cultura, contando a história da empresa, falando sobre os meus valores, né, as coisas da forma que eu gosto que trabalho dentro da empresa, seguindo todos os processos que eu já criei. Boa. E naquele momento, eu já estou conhecendo aquelas pessoas. E aí eu já começo o meu filtro, né? Não, o RH gostou dessas 10, mas eu gostei dessas daqui. E aí, naquele momento, eu já seleciono as pessoas, aí elas vão para a segunda fase da etapa nossa, que é o treinamento em campo. Então, ela faz um treinamento comigo, de encantamento, de atendimento ao cliente. Aí, depois, eu passo para a melhor vendedora, que eu chamo ela de madrinha. Ela acompanha essa pessoa. Durante 7 dias, a pessoa entra na minha empresa, ela não atende um cliente. Ela só fica em treinamento. Quando eu bolei esse primeiro processo, meu pai, novamente, que olha os custos de tudo, Flávia, 7 dias não vamos pagar a pessoa? Vai, pai, ela tem que aprender, né? Uhum. Tem É um que investimento, investir já, né? mas é 7 dias. E eu falei, não, mas essa pessoa, ela vai, quando ela começar mesmo, ela vai dar um resultado maior em vendas Claro. do que as que não foram treinadas. Que a gente tinha que aguardar, às vezes a gente aguardava até 3 meses para a pessoa pegar o hábito de tudo. Então, ela ficando 7 dias focada somente no treinamento, claro que o atendimento dela vai ser melhor. Sem dúvida. Quando ela começar mesmo Vai a render efetivar o muito mais. trabalho. Isso. E aí, nesse meio tempo, ela passa esses 7 dias, aprende, ela passa por algum outro teste ou ali ela já está apta a Não, sair esses pra 7 venda? dias eu já falo também que ela está em teste. Porque Se aí não, a gente tchau. vai olhando também comportamento. Nesses 7 dias dá para você perceber um pouco do comportamento da pessoa, mas aí quando a gente assina a carteira, a gente já assina que esses 7 dias ou então não. E é um teste também até mesmo para a pessoa. Porque como a empresa gosta muito de servir o cliente, tem que ser uma pessoa que gosta de servir o outro. Se ela não gostar de servir o outro, ela não vai dar para trabalhar no atacadão do bebê. Pô, Então, tanto é que uma das primeiras perguntas que eu faço na entrevista aqui comigo é: como, se eu chegar na sua casa hoje e você for me receber para jantar, como que vai ser? Se a pessoa fala assim, não, todo mundo que chega lá em casa é muito bem-vindo, a casa é dele, eu mostro para ele onde é a geladeira, eu falo aqui é o banheiro, fica à vontade, a casa é sua. Eu falo, já não serve para cá, porque aqui tem que ficar servindo o cliente o tempo todo, né? Então, esse é a negócio de primeira a casa é coisa. sua não rola. A casa é sua, não vai É dar eu certo. que vou pegar e vou te Isso servir. mesmo. Verdade. Então, Bacana. ali, com essa simples pergunta, eu já vejo quem gosta de servir o outro e quem não, né? Que legal. Flavinha, hoje, se você pudesse dar um conselho para quem está iniciando ou para quem já está há algum tempo nessa trajetória do empreendedorismo, independente qual seja o segmento, tá? Mas que quer realmente sobreviver, porque literalmente quem não tem hoje, Flávia, uma estrutura igual à sua, ou quem já tem uma certa experiência, está literalmente sobrevivendo. Então, se ela quer sobreviver e ganhar ali consistência, ganhar ali tração para poder ir para o próximo nível, qual que seria o conselho para essa pessoa passar por esse momento que a gente está passando agora? Para ela entender essa nova cultura do cliente, porque o cliente mudou, a gente entende isso. Não é mais simplesmente toma um produto para lá, me dá o seu dinheiro aqui e pronto, acabou. Né? Qual que seria hoje um direcionamento para quem quer realmente ter uma diferenciação?
Eu acho que o melhor é o investimento, né? E eu nem tô falando, vamos investir alto em altos cursos, né? Porque na maioria dessas pessoas, elas estão na sobrevivência. Elas não têm ainda esse valor. Mas hoje, no YouTube, você vai encontrar um conteúdo como esse nosso aqui, né? Do Pode Prosperar, onde alguém vai aprender algo novo, né? E hoje, conteúdo gratuito tem para todo momento. Então, acho que o que vale é a pessoa pensar, não, eu tenho que estar sempre conhecendo e fazendo algo novo, trazendo algo novo dentro do meu negócio, né? E se eu não tenho esse conhecimento, eu tenho que procurar. É a forma mesmo, é você investir, eu vou tirar pelo menos 1 hora do meu dia que vai ser voltada para ouvir um podcast, né? Bom. Assistir um vídeo. E interessante, complementando, né, que eu já falei aqui outras vezes, as pessoas também estão muito focadas em autodesenvolvimento sem o autoconhecimento. Aí não acontece todo esse processo que você viveu, né, de posicionamento, de diferenciação. Isso acontece com aqueles que não estão só focados no autodesenvolvimento, mas também alicerçados no autoconhecimento. Que isso é que nos faz ter essa antevisão. Eu Exatamente. sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou. Exatamente. É se posicionar mesmo, né? E ter visão. E daí ir para a execução e se posicionar com diferenciação. Helena, dá para se diferenciar no mercado farmacêutico? Demais. Sempre, né? O grande desafio quando você pega um mercado que ele é muito tradicional é achar que aquilo é daquele jeito, porque a grande massa, a maioria faz daquele jeito e você não pode mudar. A gente tem um exemplo, até provocado pelo Hugo, que existe uma estratégia da balança para fazer o cliente entrar dentro da loja, entrar dentro da farmácia e se pesar. Qual a possibilidade do cara passar numa frente de uma farmácia, uma balança que ele tem que andar, atravessar toda a loja e até o fundo dela e se pesar? Então a gente fez ao contrário. A gente trouxe a balança para a porta da loja. Então, nesse fato de colocar a balança da porta da loja, a possibilidade do cliente parar, notar a farmácia, se pesar e junto com essa balança você faz uma comunicação estratégica, ou seja, uma sinalização ou coloca produtos de forma estratégica e esse cliente se interessar pela farmácia é muito maior. Então, acredito que sempre há um processo de diferenciação. É claro que o que eu sempre vejo em muitos negócios, né? As pessoas, às vezes, assim, eu tenho uma preocupação também com diferenciação, né? Ainda até indo no contraponto da diferenciação, da criação, de fazer algo novo. É muito importante você estar criando, mas desde que o básico esteja sendo bem feito. Porque a gente vê muito em alguns negócios, né? A gente vê muito isso em alguns negócios. As pessoas querendo algo diferente para resolver o problema de uma forma mágica, né? E não olhando para o básico. Agora mesmo, quinta-feira, ou seja, a gente foi convidado para uma farmácia para fazer uma análise lá, um diagnóstico, uma visita. A gente faz uma visita com o objetivo da gente dar a nossa consultoria. A gente tem hoje, além de consultoria de gestão de processo, consultoria de gestão estratégica, e temos a farmácia. Então a gente tem algumas soluções que a gente entrega. E assim, a pessoa não tinha condição de ajudar, né? Ou seja, o nível da farmácia, o nível do ponto, a situação financeira, o posicionamento, o mix de produto, tudo dele estava muito longe, ou seja, isso é o básico do negócio. E aí a pessoa acha que você tem uma solução mágica. Então não adianta. Acho que a diferenciação é importante você criar, mas desde que você olhe para o seu alicerce, olha para o feijão com arroz, né? Que eu falo que é o básico, o feijãozinho com arroz ali está sendo bem feito, legal? Então começa a servir. Não adianta também a gente criar algo inovador, algo que se diferencia, algo que eu vou reinventar a roda, vamos colocar assim. É legal que você tenha essa visão, mas beleza, e o básico? Tá fazendo? Como é que tá respeitando ali os números, as dotações? Isso é o que eu vejo quando mudo dentro de negócio. Flavinha, nesse percurso, em toda a história do Atacadão e de toda essa trajetória, qual foi o momento mais difícil, mais desafiador, que talvez tenha passado até pela cabeça de desistir? A pandemia, né? Sem dúvida. Foi? Acho que não só minha, como de vários empresários, né? A pandemia foi algo que você não sabia o que ia acontecer, algo muito intangível, né? E deu bastante desespero naquela época. Não, e o maior problema da pandemia era não poder vender. Mesmo as pessoas querendo comprar. E mas eu consegui. Então, e aí? Não fiquei um dia durante aquele recesso que teve, né?
Eu lembro que eu ia embora para casa, né? E olhava para as ruas e não via ninguém. Uhum. E eu ia chorando, porque eu falava, gente, o que tá acontecendo? Tá acabando o mundo aqui, só tá eu aqui na rua, né? Mas por quê? Porque eu vi que o meu mercado, eu até falo, gente, a gente tinha que ter entrado naquele negócio do essencial também. Porque os bebês nascem pelados, as mães Pois precisam é, das ué. roupas. Não, tudo é essencial. Isso mesmo. Então ficou aquela dificuldade da mãe. E aí, o que eu fiz? Liberei todos os meus colaboradores, que eu fiquei com muito medo, né? Eu vi que todos estavam na minha responsabilidade. Eu falei, não. Eu falei pro João Paulo, falei, olha, nós dois vamos trabalhar. E na época, a minha sorte foi que eu já estava no Instagram desde 2018, então já tinha um posicionamento forte na internet, né? Porque muita gente, vamos dizer que abriu o Instagram depois da pandemia ou durante a pandemia para tentar vender algo, que foi até o que aconteceu com o João Paulo. Porque na época ele pensava o seguinte, que o Instagram era só oba-oba, né? Era só diversão e tal. Tanto é que naquele dia ele falou assim para mim, nossa, você consegue vender e eu não consigo vender nada. Eu falei, mas porque eu tava aqui com os meus clientes, né, no Instagram. E ele tinha uma dificuldade enorme de aparecer no Instagram, de ser a influência da marca dele, né? E naquele momento ele falou, eu vou ter que destravar isso aqui agora, que é um caso de sobrevivência, né? Eu acho que nós empreendedores, na hora da sobrevivência, vem uma coragem. No caso dele, eu vi isso acontecendo, né? Porque ele odiava a rede social, ele brigava comigo, porque onde eu estou, tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo e tal. E era aquela luta entre nós dois no relacionamento por conta disso, né? E hoje, ele tá aí. Hoje ele é o menino que não anda no vende picolé. Pra quem não conhece, o João Paulo é da marca Cato Jeans. Cato Jeans. Isso mesmo. É o esposo da Flávia, fizeram um casamento lindo aí, mês passado? Foi, mês passado. Mês passado. Olha só. Apesar de já, Recém. quantos anos de relacionamento? Já estamos juntos há 10 anos. 10 anos só, tá? Olha só. Oficializou. Deixa eu até pegar esse gancho Tava aqui. testando, ver se vai dar certo. A gente já tá... Pô, 10 anos de teste, hein? Aí sim, hein? A gente já tá partindo pro fim, mas eu queria antes de encerrar esse episódio contigo, sabe que você... Eu imagino que não foi fácil, né? Hoje você é a influencer da tua marca, né? Hoje a Flavinha, ela... Não foi ainda, não é. E não é, né? O marketing é que diga aí, né? Isso. Mas a Flavinha, ela tem lá, ela criou a Super Mamãe. Sim, teve a diferenciação também Né? da Ela Supermãe. se veste de mamãe, põe um barrigão e tudo, né? Que Sai massa. andando no meio da rua lá e tudo. Isso, tem a minha fantasia. E como que foi isso? Onde surgiu essa ideia? Por que Mais surgiu uma essa ideia? diferenciação. Mais uma diferenciação, e isso aconteceu novamente ouvindo as clientes. Porque eu ouvi elas falando assim, nossa, mas você nem tem filho, como que você tem essa experiência? Eu falei, mas gente, eu tô aqui, né, trabalhando com a minha mãe desde os meus 15 anos de idade, eu não tenho filho, mas eu sei tudo que vocês vão Às vezes comprar. tem mais experiência que a própria mãe. Isso mesmo. Mas eu via isso nelas, que elas não me identificavam como mãe. E eu pensei, então já que eu não sou mãe, vou criar uma personagem, a Supermãe. Aí eu Olha liguei só. pro meu arte finalista, falei, cara, eu queria uma fantasia, assim, tipo uma heroína vestida de grávida, porque não tem grávida heroína, vamos Legal. desenhar algo assim, e eu quero que seja a minha foto. Aí ele foi e contratou um Caractere. como é que chama? Caractere. Caractere? Como é que é? Não. Que desenha. Que faz caricatura. Nossa, Isso, também. que faz caricatura. Alguém que tá aí nos ajude a falar essa Isso palavra. mesmo. Que desenha Caritato. Caricatura. Caricato. Caricatura. Isso. Isso Marketing, mesmo. é isso? Caricatura. E aí ele desenhou o primeiro esboço. Naquele momento que eu olhei, eu falei, nossa, era isso mesmo que eu quero. E aí, naquele primeiro momento, a ideia era fazer só uma arte, falar que a Supermãe existia e tal. E eu falei, não, mas se eu dar vida pra Supermãe, vai ser mais fantástico ainda, né? Essa associação delas comigo. E aí, foi onde eu fui para São Paulo, conheci uma pessoa lá, da marca da Pimpolho, até um amigo meu, Carneiro. E ele tinha a logomarca da Pimpolho. E eu falei, gente, como vocês fizeram esse urso? Ele falou, não, foi uma mulher aqui que fez. Eu falei, passa o contato, network de novo, né, ajudando. Sempre. E aí, mostrei o desenho da fantasia para ela. E ela falou, não, dou conta de fazer essa fantasia sua aí. Aí eu fiz a fantasia e já lancei no mercado aí a Supermãe, porque eu já vim com storytelling também, que é a Supermãe, que as mães são heroínas, porque tem que trabalhar, tem que cuidar do marido, da casa E tal. agora ficou mais difícil pra concorrência copiar, né? Porque agora tudo que elas fizerem, já você tá na frente e É dá isso pra ver mesmo. claramente que é uma cópia, né? É isso mesmo. Eu vejo que o Atacadão do Bebê ele é muito mais do que... Você tem um lado social também, né? Tem. Dentro do Atacadão. Parece que... Eu queria até que você falasse um pouco de como funciona isso, porque inclusive eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V
Eu lembro de você falar no Mastermind lá e nós fizemos isso. Uhum. Nós fizemos baseado naquilo. Mas eu queria que você contasse um pouco É qual o que é. Enxoval Solidário. Enxoval Solidário. Esse é aí que a isso. gente participa, porque tem muitas mamães que... Hoje em dia, o Atacadão do Bebê virou é um sonho a mãe fazer um enxoval conosco, né? Então, eu sei que tem muitas mamães que não têm esse financeiro para acompanhar esse sonho. Então, a gente sempre pega uma mamãe carente e faz a doação de um enxoval para ela. E quem indica são as próprias clientes. As próprias clientes vão contando histórias das mães. E aí, o pessoal do meu time vai me passando as histórias, né? Que mais tocam o coração deles e depois eu escolho quem é a pessoa. Porque, infelizmente, não podemos ajudar todos, né, senão gente? Virou... A gente escolhe uma mamãe, mas é muita história muito bonita, muito tocante que chega pra gente todos os dias. Como é que é responder esse tanto de mulher? Porque eu imagino que como você já é uma influencer, né? Uhum. Das mães ali, você deve ouvir muito desabafo, você Sim. deve ouvir muito, né? Como que é isso? Como que é Sim. lidar? Porque a gente já parte mais uma vez para a parte de conexão, né? Que é uma das coisas que eu acho que um dos maiores pilares que você construiu foi essa conexão com a sua audiência. Foi. Né? Que comunicação é o mais com desafiador. elas. Que até as minhas colaboradoras chamam de flavetes, que tem umas que são fãs, querem tirar foto e tudo, Que negócio, legal. e acompanham muito o meu trabalho. Que legal. Muito bom. Como que é feito esse corpo a corpo ali? Você mesmo responde, você manda um áudio? Porque deve ser quase impossível conseguir acompanhar tudo aquilo. Eu não né? consigo responder todas, mas vem novamente a clonagem do treinamento de alguém que, do meu time, eu vi que tinha essa sensibilidade de olhar para o cliente com todo amor e carinho, né? O que é muito difícil hoje. Então, quando eu notei uma pessoa dessa no meu time, era até uma vendedora na época, Olha só. e eu via ela como uma vendedora que ela não vendia grandes números, mas ela solucionava todos os problemas que apareciam na empresa. Tato do empresário. E aí eu peguei e falei, gente, essa menina, ela pode me ajudar a Peixe sobe em responder. árvore, macaco ao Isso, contrário. ela pode me ajudar a responder Não dá pra aqui, fazer. vou trocá-la de função, aí troquei ela de função, ela é hoje um dos meus braços direitos nos directs, né? Que legal. No meu saque também, ela me ajuda muito. E ela tem essa sensibilidade, quando ela vê algo que não, essa pessoa que queria estar falando com a Flávia, aí ela já entra em contato comigo, Flávia, tem essa cliente aqui, ó, o número dela é esse, manda um áudio, conversa com ela. Então, legal. a gente faz todo esse trabalho também. É isso. Dessa Ela faz o parte. filtro, né? Ela faz o filtro. E aí o empresário tá achando que ele vai contratar uma agência de publicidade e vai resolver o problema, De não maneira resolve, alguma. depois coloca a culpa na agência. Ai, meu Deus. É desse jeito. É sempre infelizmente. assim, né? Sim. Flávia, eu vi que você lançou uma mentoria, né? Isso. Você lançou um acompanhamento. Queria que você falasse um pouco, abrisse, né? E fazer as nossas considerações finais. Eu não sei se vocês perceberam, mas já foi 1 hora falando Pois aqui, né? então. Olha. 1h01. Olha como é que eu tô vendo. Nem tinha olhado pro relógio aí. Como é que é essa mentoria hoje? Está aberto para todo o mercado? É só para o mercado de bebês? Como que é? Porque eu percebo que tem muita gente. Uma vez a gente compartilhou algo e aí eu falei, meu Deus, um monte de loja de bebê começou a me seguir. Eu falei, gente, eu mexo com ótica. É isso mesmo. A gente virou influencer também nesse lado da gestão da empresa, Legal. nesse segmento do bebê, né? Então, a gente fez um teste, que foi até um piloto que eu fiz, mais a Nath, da gente fazer essa mentoria em cima do marketing digital, que é a dificuldade hoje de muitas pessoas, né? Eu que estou nesse mercado, eu vejo as gerações, né? Que tem geração que acompanhou o desenvolvimento e tem geração que não. Então, hoje eu vejo muitas pessoas que são, pegando algumas empresas do meu nicho, são sucessores, mas tem essa dificuldade, porque a maioria das empresas são familiares e às vezes a família não. Antigamente não precisava. Hoje você tem que ser a influencer da sua marca, Sim, né? exato. Isso é muito complicado para entrar na mentalidade das pessoas, Exatamente. principalmente da antiga geração. Então eu vi essa necessidade no meu mercado e lancei uma mentoria que a gente fez de piloto mesmo, mas ainda nem tá. Bacana. Mas serve como alerta. Já serve como alerta fiquem aí um atentos. planejamento que tá acontecendo fiquem atentos. aí. E é engraçado isso que você fala, porque o dono antigo, ele era vendedor, gerente, ele era tudo. Aí agora ele não pode ser influencer, ele não pode... Né? Só colocou mais Boa uma, visão. mais uma função, né? Polly, mais um episódio. Pois então. Passou rápido, hein? Então, que beleza. Amei, tá? Amei sua história. Obrigada. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Quanto Obrigada. aprendizado, quanto transbordo, né? De tanta experiência, enfim, de tanto conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada. Passou voando. Rápido. Voando. É Não, isso. Quando o assunto é bom... Aqui fluiu, né? Fluiu. E é muito bom, né, também, igual o Alexandre falou.
numa plena sexta-feira, que a gente tá lá cheio de problemas. Exato. Isso aqui faz a gente voltar mais motivado para trabalhar. Né? Exatamente. É essa sensação que eu tô agora. Ai, que ótimo. E é isso que a gente vive, né? Toda sexta. Aprendi muito com vocês aqui hoje também. Flavinha, e é muito bom você falar isso, porque você vai voltar em pontos, igual a gente fala aqui, você fala, caramba, realmente eu criei isso. Porque Isso. a gente começa a banalizar aquilo que a gente Sim. fez e é muito fora da curva. Isso. É porque para nós já é normal, nós naturalizamos, É. mas é muito fora da curva. Exato. Tá? Helena, Flavinha, te agradeço demais. Acho que é um mercado que eu não conhecia. E olha que a gente tem a oportunidade de conhecer de muitos mercados, né? Hoje, o nosso segmento é segmento varejo farmacêutico. Estou há 26 anos nisso, servindo o varejo farmacêutico e agora também como dono de farmácia, nos desafiando, né? Indo para um próximo nível. E vejo quanto existem mercados, né? A gente fala que mercados estão saturados, né? A gente escuta muito isso, né? O seu mercado, o meu mercado, qualquer um mercado de direito, o mercado do Thaís, por exemplo, você estava no meio de 30 outras lojas Isso. e você criou uma diferenciação e sobressaiu. Eu acredito que todo o segmento, independente do seu nível de saturação, se você tem uma criatividade, se você está conectado, se você realmente quer fazer o melhor, não fazer mais ou menos, né? Eu vejo as pessoas Sim. sempre fazendo coisas mais ou menos, Exato. né? Se você verdadeiramente Tá entra para ter o teu comprometido. negócio Uhum. e fala assim, cara, eu vou ser o melhor Sim. no que eu faço. Não tem como. Você sempre vai ganhar da concorrência, você sempre vai destacar. É claro, a gente toma umas marteladas de vez em Sim. quando, que Faz destaque, né? parte da Aliás, felicidade muitas marteladas. muito. Por se destacar. também. Mas Isso. faz parte do crescimento, faz Faz. parte do jogo, acho que faz Eu parte do sempre teste. falo, você quer ser protagonista? Mas fiquei muito feliz de saber um pouco da sua história. Obrigada. Não a conhecia ainda. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Flavinha, gente. suas considerações finais conosco. Gente, foi maravilhoso. Igual eu falei, tô saindo aqui tão motivada, Que legal. né? A energia do ambiente aqui também me trouxe, assim, muitas coisas positivas. Bom. Levantou, assim, um pouco da minha história, igual você falou, do que a gente é capaz de fazer. E a gente sabe que dá para fazer muito mais, Sem né? dúvida. Sim, Às vezes a gente sim. fica descrente com todas as pauladas que a gente leva, né? Essa semana mesmo teve esse negócio do e-commerce que me fez pensar, nossa senhora, que luta, tanta luta. Eu podia ter aberto isso antes, mesmo. mas E aí até lembrei de uma frase sua, que você falou assim, nós somos solucionadores de problemas. Se É não isso. tivessem problemas, a gente não precisava da gente. é isso. Eu sempre, É quando nosso eu tenho um principal problema, papel. eu lembro dessa frase Uau, sua que bom, e falo, é verdade, vamos embora É. solucionar mais esse, né? que bom. Exato. Flavinha, muitíssimo obrigado, de verdade. Assim, isso daqui para nós, como eu te falei, é um hobby, é uma Isso. brincadeira muito gostosa. A gente, essa energia aqui todas as sextas, sempre com um convidado diferente. Às vezes nós revezamos aqui, um entrevista o outro, mas é isso. É assim, ó. Você pode voltar semana que vem, que a gente vai ter outros assuntos. Por quê? Porque nós estamos focados em se desenvolver. Nós estamos focados em autoconhecimento, em Tempo autodesenvolvimento. Nós temos humildade para poder aprender. E você Todos pode ter os dias, né? certeza Uhum. que eu, assim, às vezes eu paro, vou lá, coloco no fone, ouço alguns episódios aqui, eu falo, cara, que bacana. Nem eu lembrava disso, É, sabe? E aí, às exatamente. vezes, sai por conta da energia mesmo do Uhum. ambiente, né? Então, muito obrigado. Que Deus possa continuar abençoando a tua trajetória, os Amém. teus negócios, Todos que você nossos. consiga trazer ainda mais inovação. Por quê? Porque você é espelho não só para o seu mercado, tá? Isso. Você é espelho para outros mercados. O que você já me falou, o que você já me deu de ideia, eu já aplico lá, né? A Que parte bom. de recepcionar o colaborador, Que bom. aquilo dali tudo fez e tem feito muita diferença no meu negócio. Então, que Deus possa continuar trazendo muita luz aí na tua vida, É tá isso bom? Amém, obrigada, E que gente. hoje seja um marco de mais e mais e mais prosperidade na sua vida Amém. e nos seus negócios. Amém, obrigada, gente, foi sensacional. Isso aí, se você ficou aqui até agora, isso é uma prova que você é um prosperado e que você vai prosperar ainda mais. Mas antes de sair, clica aqui, assina esse canal, clica em assinar, Isso. segue, aperta o sininho aí. E você vai compartilhar esse episódio aqui apenas com 3 pessoas. Apenas com 3 pessoas que estão, como você, motivadas aí pro próximo nível. É isso Tchau, aí. até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até Obrigado. mais.